Capítulo 1. O começo de um século. Ao longo do último terço do século XIX, o mundo viveu em paz. Embora uma paz reduzida e instável, era paz. Os conflitos resolvem-se rapidamente e não há campanha que se alongue por mais de 2 anos, nem que perturbe o desenvolvimento económico e político. No entanto, no horizonte adivinhava-se uma instabilidade futura baseada no antagonismo económico, num momento histórico no qual a economia era a base das relações internacionais. A isto acrescentavam-se as fricções coloniais e um sistema político-militar inédito até à altura, a paz armada. Este panorama incrementou rivalidades e receios, de tal forma que quando em 1898 Nicolau II fez um apelo ao desarmamento, a Alemanha chegou a dizer que tudo não passava de uma armadilha russa. O ultranacionalismo contribuiu para o desequilíbrio europeu de finais do século XIX. A Rússia falava do panslavismo, de russificar a Polónia, a Alemanha do pangermanismo, de germanizar a Lorena, região francesa que foi cedida em parte à Alemanha em 1871, semente de futuras discrepâncias. E na Itália ficou na moda um novo conceito, o irredentismo. Por sua vez, os Estados Balcãs tentavam organizar-se. Esta hipertrofia do sentimento nacionalista agravou os problemas que rebentaram em cheio no século XX. A Europa Central estava na véspera da ebulição provocada pela política anti-eslava da Áustria-Hungria na Boémia. O orgulho nacional, o chauvinismo, não demorou em deixar-se notar. A imprensa contribuiu para a excitação do estado de ânimo. O nacionalismo defendia-se desde trincheiras de papel e arsenal de palavras que, ao exagerar a bondade do próprio e a ridicularizar os outros, aqueceu o ambiente. Por sua vez, a ansiedade por conquistar novos mercados, característica do imperialismo económico, alimentou a intranquilidade e, no final do século XIX, todos pretendiam o mesmo, colocar os seus produtos e aceder a matérias-primas do mundo subdesenvolvido. A política ocidental esteve dominada por um complexo de superioridade relativamente ao resto do mundo. A vontade de domínio territorial obedecia ao interesse desmesurado em forjar novos impérios. Os interesses comerciais e económicos assim o determinavam num momento da história no qual a Europa era um pátio de vizinhança comparado com a imensidão da África e da Ásia. A abertura do canal do Suez e os interesses em África fizeram com que a Inglaterra, após uma série de incidentes planeados cinicamente, se apoderasse de Alexandria e do Cairo em 1882, ficando o Egito sob a sua hegemonia, que em 1885 se estendeu ao Sudão. Colonizou a Nigéria e posteriormente pertenceu ao Império Britânico, o Uganda, a costa de Zanzibar, a colónia do Cabo e os países da bacia média do Zambeze até ao lago Tanganica. A Inglaterra obtinha as terras mais ricas, desde o Egito à África do Sul, numa vasta faixa interrompida pelo Congo belga e as colónias alemãs da África do Oeste. Em 1881, os Boers sublevaram-se contra os ingleses no Transvaal. O primeiro-ministro Gladstone devolveu a independência aos insurretos, não sem escandalizar a alta burguesia inglesa, que não via com bons olhos a Gladstone nem às suas ideias de ampliar o sufrágio, conceder autonomia à Irlanda, democratizar o ensino e a administração e dar a independência a algumas colónias. As colónias eram o signo externo de poder. A Terceira República Francesa, com políticos como Jules Ferry, deu a esse país um império colonial a partir de 1880. Completou a ocupação da Indochina com a tomada de Tonkin em 1885 e integrou nesta colónia o território do Laos, após ter anexado a Birmânia em 1888.
Jules Ferry, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, assim o expôs em 1885 perante o Congresso dos Deputados. Senhores, uma colónia é um mercado. Em África, os franceses impuseram o seu protetorado na Argélia e na Tunísia desde 1881. Após a conquista do deserto, estendeu o seu domínio sobre o Senegal, Sudão Ocidental, 1894, e Madagascar. Em 1882 conquistou o reino do Daomé, no Golfo da Guiné, e passaram a integrar o Império Francês o Gabão e o Tchad, grande parte de Marrocos, a Mauritânia e territórios no coração do continente e na sua costa atlântica. Portugal não se saiu mal, graças à sua tradicional aliança com a Inglaterra, consolidou Angola, Moçambique e uma parte da Guiné, junto ao rio Gâmbia. Também a Alemanha, embora tenha chegado tarde, o seu império colonial chegou a atingir grande dimensão. A Itália contentou-se com o deserto da Líbia e a longínqua Somália. Para a Espanha foram reconhecidos os direitos sobre a 10ª parte de Marrocos, parte do Saara e uma parte da selva na Guiné Equatorial. Em 1897, coincidido com o jubileu da Rainha Vitória, que naquele ano celebrava o seu 60º aniversário no trono, a Índia sofreu uma terrível epidemia de peste. A colonização inglesa distinguiu-se pela sua característica racista e de rapina. Ninguém queria ficar atrás. Os Estados Unidos apoderaram-se em 1898 das Ilhas Hawaii. Naquele mesmo ano, a Inglaterra pediu a mediação dos Estados Unidos com a Venezuela na crise da Guiana, mas Cleveland lembrou à Rainha Vitória a doutrina Monroe. América para os americanos, o que significava a América é para nós. Em 1861 acabou a Guerra Franco-Prussiana, contenda que lançou as bases políticas do século XX com o regresso da França ao regime republicano e o nascimento do Império Alemão com Bismarck no lugar de chanceler. Para manter o equilíbrio, criou-se um sistema de alianças secretas e nasceram os blocos. Era o sistema Bismarck, cuja figura dominou até 1891. O chanceler de Ferro propôs consolidar a integração da Alsácia-Lorena no Segundo Reich e tratou de isolar a França, formando a Tripla Aliança, ou dos imperadores Guilherme I da Alemanha, Alexandre II da Rússia, que morreria vítima de um atentado no dia 13 de março de 1881, e Francisco José da Áustria. O medo do isolamento levou a Alemanha a um pacto com a Áustria para proteger-se da Rússia e da França. Sentia ameaçada o prestígio nacional. As alianças secretas e o exagero nacionalista desestabilizariam a vida política do século XX. O relevo geracional do final do século vincou as diferenças e agravou os problemas. Em 1890, Bismarck abandonou a política e, bem como os homens que com ele tinham forjado a união da Alemanha, e chegava ao poder uma geração ambiciosa que, com Guilherme II, provocava a hegemonia mundial para o Reich. O antagonismo internacional era de tal forma que uma pequena faísca poderia desencadear um grande incêndio. Desta forma, uma pequena sucessão de guerras localizadas marcaram o final do século. No Oriente, a guerra sino-japonesa acendia-se após uma revolta popular na Coreia, onde o seu soberano requeriu ajuda à China e ao Japão. O Japão enviou exércitos em julho de 1894, mas em vez de ajudar o soberano, destituiu-o, obrigando o seu sucessor a declarar a guerra à China. Os japoneses impuseram-se aos chineses em Pyongyang e atravessaram o rio Yalu. Ocupando Port Arthur, Pequim assinou com o Japão o Tratado de Shimonoseki em abril de 1895 e cedeu a Formosa e a península de Port Arthur. A Rússia, apoiada pelos seus aliados ocidentais, obrigou o Japão a abandonar Port Arthur. Era a semente da ocupação russa da Manchúria em 1900. Pequenas guerras, mas no fim de contas guerras e violência. Enquanto os italianos se esforçavam na conquista da Etiópia, defendida pelo seu rei Meneli, em Creta esteve prestes a explodir um conflito de incalculáveis dimensões quando Jorge I da Grécia apoiou a revolta antiturca em fevereiro de 1897. Em Espanha foi assassinado naquele ano o presidente do governo, António Cánovas. A Guerra da América do Norte, após o afundamento do Maine na Baía de Havana, acabou com a vida confiante da restauração. O século iria acabar com o assassinato de Humberto I, rei de Itália, e com a subida ao trono de Vítor Manuel III. Os anos que se estendem desde meados do século XIX ao início do século XX foram cruciais.
Naquele breve lapso de tempo mudou o mundo. Uma palavra fez protagonista da época: progresso, palavra mágica que tudo resumia. O comboio atingiu um desenvolvimento extraordinário. 500 mil de quilómetros de via rodeavam o mundo, tendo o seu auge disparado a economia e dinamizado a atividade comercial de países emergentes como o Canadá, cujo Canadian Pacific unia em 1876 o Atlântico e o Pacífico. A Rússia construiu o Transsiberiano em 1891 com um percurso de 7.500 quilómetros. A esta forma de transporte de mercadoria juntava-se o auge da navegação a vapor. Os transportes desceram de preço para metade por volta de 1898. No final do século XIX impulsionou-se a agricultura. Imensos territórios foram desbravados. Era tão simples, a terra não custava quase nada e os seus produtos chegavam com rapidez e com baixo custo aos mercados. Tinha-se inventado a ceifeira e em 1889 começou-se a fabricar o trator a petróleo. Os empórios agrícolas americanos, a enorme produção da Rússia, comprou com o trigo as suas primeiras máquinas e instalou as primeiras fábricas. A iniciativa indiana para racionalizar os cultivos de cereais, a lã australiana, a enorme produção de carne do Cone do Sul-americano viu-se incrementada a partir de 1875 com os matadouros frigoríficos criados pouco antes por Daniel Holden. Todo este desenvolvimento agropecuário de um mundo emergente que contava com extensões gigantescas foi feito em detrimento dos países europeus. A Inglaterra, que em 1890 era autossuficiente em trigo, em 1900 importava 60% do mesmo cereal. Algo de parecido acontecia na Alemanha e noutros países europeus, devido ao êxodo do campo para a cidade, onde as fábricas precisavam de mão de obra num momento de forte imigração europeia para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina e Brasil. É de grande importância para entender a história do século XX o facto da Alemanha se ter tornado na primeira potência industrial europeia, superando no dobro a Inglaterra na produção de carvão e produzindo 5 vezes mais ferro e aço. Era o motor da Europa. Também a França acelerou a sua maquinaria industrial. Em 1890 consumia 864 mil cavalos de vapor. Em 1898 consumia mais 1 milhão. O desenvolvimento dos caminhos de ferro, que tinha de utilizar enormes quantidades de ferro e aço, provocou o auge da siderurgia. No final de 1890, a produção mundial era de 27 milhões de toneladas. Em 1899, duplicou. O mesmo aconteceu com o aço, facto que em 1890 levou a uma segunda revolução industrial. Surgiram novas indústrias baseadas na aplicação do motor de explosão, da eletricidade, da química. Nada voltaria a ser igual. Começava uma nova forma de colonização, a industrial e económica. Criou-se uma economia monetária que generalizou o crédito. Grandes instituições financeiras puseram na moda os bancos de depósitos e a grande empresa habituou-se a recorrer aos banqueiros. A partir de 1895, a economia mundial mudou. A um momento doce da vida económica, convinha uma estrutura política que impulsionasse a paz e garantisse a ordem. Por iniciativa do czar Nicolau II, celebrou-se em 1899 a Conferência de Haia. Americanos, europeus e potências asiáticas acordaram resolver os conflitos através da arbitragem. Todos assinaram. A estrutura política do final do século impôs as bases do século XX, mas as mudanças de vida foram a consequência dos grandes inventos. A técnica começou a decidir o destino do homem e os seus gostos, a satisfazer velhas necessidades e a criar outras. O sistema de venda a prestações facilitou o acesso de todos a tudo e a sociedade começou a superar diferenças de classe. As pessoas inclinavam-se por vestir de acordo com o padrão comercial que a publicidade expunha e a consumir os mesmos produtos. O homem engenhoso inventava coisas úteis. Edison e Marconi são o exemplo disso. A descoberta das ondas hertzianas por Heinrich Hertz em 1887 iria iniciar uma revolução nas comunicações. Hermann Oelerhitz criou os fundamentos da informática em 1880 com a sua máquina de cartões perfurados. E a primeira lâmpada elétrica via a luz em 1879. 2 anos depois, Edison, inventor da lâmpada incandescente, instalou a sua central elétrica da Peel Street. Nascia a primeira rua iluminada da história. 10 anos depois, fundou a General Electric Company. Em 1876, Alexander Graham Bell fez as primeiras demonstrações do telefone na Exposição de Filadélfia. Uma invenção que revolucionaria o mundo.
Em 1878 instalou-se a primeira central telefónica em New Haven, Connecticut. À Europa chegou um ano depois. O desenvolvimento e a aceitação do telefone foi lento. Em 1885 só havia no mundo 70 mil assinantes. Em 1873 nasceu a máquina de escrever e desde então não houve ano nenhum sem invenção técnica ou científica transcendental. O submarino, a máquina fotográfica, a estereofonia, o automóvel, o dirigível, a esferográfica, o motociclo, o pneu, o cinema, a rádio, o teletipo. Uma chuva de genialidades transformou a vida e mostrou ao homem uma nova era. O físico Antoine Becquerel observou em 1896 que o urânio emite uma radiação ativa frente às placas fotográficas e descobriu a radioatividade. Louis Pasteur demonstrou que os micro-organismos eram a causa das doenças e Robert Koch isolou o bacilo da tuberculose. O mundo desportivo recuperou em 1896 um acontecimento procedente da Antiguidade Clássica, as Olimpíadas, iniciativa de Pierre de Freddy, barão de Coubertin. A primeira Olimpíada moderna realizou-se em Atenas com a assistência de 285 desportistas de 13 países. O beisebol consagrou-se como o desporto rei da América, conseguindo uma popularidade sem precedentes. O ténis começava a atrair as senhoras. Em 1884, o Maud Weston ganhou o primeiro campeonato de Wimbledon. No mundo do boxe, teve lugar uma luta entre Andy Bowen e Jack Burke em Nova Orleans, numa tarde de abril de 1893. O combate durou 7 horas e os pugilistas acabaram mal. Mas a atração do momento foi o cinema. Thomas Edison imprimiu antes de ninguém uma película, embora as primeiras projeções públicas fossem levadas a cabo por Louis Lumière, com uma máquina que chamou cinematógrafo, acionada por uma manivela que passava 16 imagens por segundo. O impacto foi tremendo. No dia 28 de dezembro de 1894, 33 espectadores dispunham-se a ver a primeira projeção nas portas do Grand Café. O cinema começou por filmes ingênuos de 3 minutos de duração. Briga de crianças, saída de operários da fábrica Lumière, chegada do comboio à estação. O menos importante era o assunto tratado. Aquele invento eternizava a ação do homem, registando a sua vida na película. O jovem Georges Méliès, maravilhado pela primeira exibição dos irmãos Lumière, pede-lhes que lhes vendam uma das suas máquinas, mas não consegue. Desde então aplica todos os esforços em conseguir o seu próprio equipamento, filmando obras extraordinárias como A Viagem à Lua em 1902 e Os Sonhos de um Astrólogo em 1898. A pintura adquiriu tons sociais. Claude Monet, pioneiro do impressionismo, andava de um lado para o outro a pintar no campo. Degas pintava corridas de cavalos e bailarinas. A Renoir captava a impressão passageira e vibrante do momento fugaz. O impressionismo foi seguido do neo-impressionismo de Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec e Van Gogh, o holandês que morreu consumido pelo seu delírio de luz e cor. É o momento sideral para impressionistas e simbolistas como Cézanne e Gauguin. Na Europa, em 1889, Gustave Eiffel construía a sua arrojada torre, construção extraordinária de 18 mil peças, montadas com 1 milhão de rebites, numa estrutura de 10 mil toneladas de peso, em mais de 312 metros sobre o solo de Paris. A arquitetura viu-se impulsionada a partir de 1892 por materiais de betão armado, eficaz em caso de incêndio, um dos temores da época. Os painéis de pré-fabricados ajudaram, a partir de 1888, a aligeirar o peso das construções. A Exposição Universal de Barcelona, inaugurada pela regente Maria Cristina em 1888, mostrou ao mundo a pujança e vitalidade da vida espanhola. Um ano depois era inaugurada a Exposição Universal de Paris. O hemisfério americano viveu ao longo da segunda metade do século XIX um momento de formação. Entre 1870 até o início do século XX foram constituídos 15 novos estados. Em menos de 30 anos a população duplicou, chegando aos 75 milhões. A chave da industrialização norte-americana foi o seu mercado interno, ampliado por ondas de imigrantes. Um mercado sem barreiras nem limitações alfandegárias, quase sem impostos. O Oeste, agricultor e criador de gado, aderiu ao Partido Democrata, bandeira da liberdade e do comércio. Nasceram as centrais sindicais. Grover Cleveland, cujo último mandato acabou em 1897, tinha saído das suas fileiras.
abriam-se as portas do grande capitalismo americano. O Sul transformou-se numa potência têxtil. Na região dos Grandes Lagos cresceu a indústria conserveira e a descoberta do petróleo disparou numa nova febre do ouro. Os novos líderes civis nascidos das camadas humildes valorizavam mais o trabalho que o trabalhador. John Rockefeller criou a primeira refinaria de petróleo dos Estados Unidos e levantou a Standard Oil Company. Andrew Carnegie transformou-se no rei do aço e Pierpont Morgan no das finanças. Mas ninguém soube nem quis afastar o país do racismo. Em 1882 foi limitada a imigração de pobres gentes de cor, contingente humano que era comparado com doentes e criminosos. Na América do Sul, a estabilização cresceu a partir de 1880, após a crise que se seguiu à independência. Uma nova forma de pensar, baseada na exploração de recursos e na exportação, tornou possível o progresso. A democracia ficou instituída em alguns países, mas as ditaduras estavam prestes a nascer. México, Chile, Argentina e Brasil foram exemplos. Um projeto gigantesco mais ambicioso que o do Suez teve o seu início em 1882 com as escavações do Canal do Panamá, confiadas a Fernando Lesseps. No setor social, as bases do século XX assentaram entre 1870 e 1900. O operário tomou consciência da sua força. As organizações sindicalistas fizeram valer a sua importância. Karl Marx, que morreu em 1883, tinha publicado O Capital, obra precedida de outras nas quais falava de assuntos como a mais-valia, o salário, o preço, nas vésperas da depressão económica que caracterizou o final do século. Tudo ficava complexo e difícil. A política iria contar desde então com uma nova dimensão, a do proletariado, consciente de que, com a sua força, poderia acabar com governos e políticas. Nem Sherlock Holmes, o astuto detetive inventado em 1887 por Conan Doyle, poderia recompor a regular e difícil situação de uma nação conduzida pela agitação social. Em 1877, Leon Tolstói tinha publicado Anna Karenina e Gerhard Hauptmann escrevia em 1892 Os Tecelões da Silésia, drama da Revolução Social que deixava adivinhar que o século XX seria o século das massas e que as desordens sociais iriam aumentar. As greves generalizaram-se inclusive nos Estados Unidos, onde era exigida uma jornada de 8 horas. Os trade unions inglesas, o mundo do trabalho, pediam o mesmo em toda a Europa e o socialismo era difundido por todo o mundo. A Igreja, cuja extinção foi proposta por Marx, estava à altura do momento. Leão III, o Papa dos Operários, mostrou a sua inclinação social nas suas encíclicas. O seu longo e lúcido pontificado estendeu-se pelo último quartel do século XIX e decidiu-se por uma luta estéril para recuperar os Estados Pontifícios perdidos pelo seu antecessor, Pio IX. No entanto, soube restabelecer as relações entre os Estados modernos e o Papado. A estabilidade das moedas, a descida de preços, a subida do nível de vida, a possibilidade de emigrar e as boas perspectivas industriais fizeram que, no geral, os últimos anos do século XIX fossem de bonança, embora latejasse a semente da discórdia atiçada pelas ambições territoriais, a rivalidade económica e a luta pelos mercados. Mas a prosperidade era um pouco fictícia. A classe média vivia bem à custa da classe baixa. O desenvolvimento industrial favoreceu o capitalista, o empresário, o acionista. A concentração industrial provocou a massificação nos subúrbios. O operário desprezou o rico e o patrão e sonhava com a revolução. Terminava o século XIX ou começava o século XX. Como distinguir se o horizonte era iluminado pelos primeiros raios do amanhecer ou as últimas luzes da tarde? O século começava sob as pegadas da tragédia. Em abril de 1906, um grande terremoto destruía a cidade de São Francisco, na Califórnia, provocando mais de 1000 mortos. Era um terrível presságio para o século que nascia. Estavam certos os temores expressos por McLuhan. O século XIX foi o século da reflexão e do bom senso.
o século XX será apresentado com os avisos irredutíveis da tragédia, onde os homens estavam destinados a um enfrentamento contínuo.